Aí algumas pessoas irão dizer que Cristo, ele andava com Maria Madalena. A Bíblia traz ali a história dela. Ela foi uma prostituta, andou também ou foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu, como a gente já conhece, ele era um bandido, né? Ele cobrava impostos acima daquilo que a lei permitia. E outros exemplos, né? Jesus ele vai salvar o ladrão. Jesus ele andou e escolheu os discípulos, que eram pessoas simples dentro da sociedade da época, pessoas ali que não tinham destaque na sociedade. E Jesus ele ia contra, né, entre aspas, aos escribas e os fariseus, que eram os pastores, eram as pessoas responsáveis por ensinar a Bíblia, pessoas que tinham destaques. E geralmente quem diz que Jesus andava com as pessoas excluídas da sociedade, com pessoas que a sociedade de certa forma discrimina, essas pessoas utilizam esses argumentos para tentar justificar as suas falhas e os seus pecados. Eu vou dar um exemplo. A gente tem hoje, 2022, pessoas que cometem atos ilícitos, cometem crimes, e eu estou me referindo a usuários de droga, pessoas que roubam, pessoas dentro do funcionalismo público que desvia dinheiro, tem condutas erradas. E essas pessoas, não estou aqui discriminando, não entenda dessa forma, mas essas pessoas acabam usando esses argumentos. Jesus andou com prostitutas. Se Jesus estivesse vivo hoje ou viesse na sociedade de hoje, ele andaria aí com os traficantes, porque Jesus veio para essas pessoas. E a gente acaba cometendo um equívoco, que é o equívoco de se misturar com pessoas assim, com pessoas que têm uma conduta errada. Se a gente fizer uma análise, Jesus realmente andou com Maria Madalena, mas Jesus andou com Maria Madalena após ela ter se arrependido e ter feito uma mudança em sua vida. Jesus ele vai à casa de Zaqueu, mas ele vai à casa de Zaqueu para salvar Zaqueu. E após o encontro de Zaqueu com Cristo, Zaqueu muda toda a sua conduta e abandona os caminhos errados. Jesus ele salvou o ladrão lá na cruz do Calvário, mas o ladrão ele se arrependeu. E os discípulos, por mais que fossem pessoas simples, pescadores, eram pessoas honestas. Então a gente tem que Jesus realmente ele vem para pessoas que estavam em pecado, mas ele vem salvar. E a partir do momento que ele tem um encontro com essas pessoas mudam a sua vida. O que eu quero trazer de lição para a minha vida e para a sua vida. Nós não devemos andar com pessoas que têm condutas erradas, nós não devemos andar com pessoas que vivem em pecado. Tanto que a Bíblia ela vai dizer que o trigo não deve se misturar com o joio, né? As ovelhas não devem se misturar com os lobos, né? E vai dizer ali que quem se mistura com porcos, farelos, come. Nós não devemos andar com pessoas assim. Essas pessoas devem andar conosco. Qual que é a diferença? Quando você anda com pessoas que vivem uma vida errada, fora dos padrões legais, fora dos princípios bíblicos, a gente acaba acreditando que a conduta dessas pessoas é uma conduta comum e conforme o tempo vai passando, a gente vê o pecado como algo normal e a gente acaba trazendo essas condutas erradas para a nossa vida. Quando essas pessoas andam com a gente, são essas pessoas que são transformadas e mudadas. Não se iluda, finalizando o vídeo, não pense que Jesus
ele andou com essas pessoas, com pessoas que viviam em pecado. Muito pelo contrário, foram essas pessoas que andaram com Cristo e Jesus realmente teve um contato com elas, mas elas mudaram a sua vida. Então, assim, não se mistura com pessoas que não vivem de acordo à Bíblia, com pessoas que vivem em pecado. Leva a mensagem, fala de Cristo para elas. Se elas quiserem andar com você, aí sim. Mas não andam com elas porque os caminhos, né, e os meios que ela vive, que essas pessoas vivem, não é um meio para você, servo de Deus.